João capítulo 11, eu vou ler do verso 47 ao verso 57. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, exaltado seja o teu nome. Como é bom cantar louvores ao Senhor e ter certeza de que somos aceitos, ó Deus, na tua presença, porque Jesus, o nosso Redentor, se encontra entre nós e Ele canta conosco, razão de podermos, ó Deus Santo, estar na tua presença, sempre mediados pelo nosso Salvador. Queremos rogar neste momento que teu Espírito, ó Deus, leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que compreendamos, ó Deus, a tua palavra que será pregada para a tua glória e louvor, que coloquemos em prática, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tudo que acontece foi decretado na eternidade pelo Senhor. Essa verdade anunciada na Escritura, ela soa de forma meio indigesta, ainda que muitos crentes repitam isso. Por exemplo, eles dizem: não cai um cabelo da cabeça se não for a vontade do Senhor. Não cai um pardal por terra se não for a vontade do Senhor. Mas quando se afirma de forma categórica, tudo, exatamente tudo o que acontece foi decretado por Deus na eternidade, muitos estranham. Esta é uma doutrina muito cara a nós reformados, a doutrina da soberania de Deus. As nossas confissões, elas afirmam, sem titubear, a absoluta soberania de Deus na história. Mas aí surgem muitas questões, como: se é assim, o homem é verdadeiramente livre? Se tudo o que acontece foi decretado por Deus, como é que o homem pode ser responsabilizado em alguma medida? E isso fica ainda mais complicado quando ocorrem tragédias, principalmente se nós estivermos envolvidos nas tragédias. Não é à toa que há anos atrás um pastor famoso, diante da catástrofe do tsunami, tentando preservar aí a bondade de Deus, tentando dar uma de advogado do Senhor, disse: olha, o tsunami aconteceu, mas isso não foi vontade de Deus. Na verdade, nem Deus poderia ter impedido o tsunami, porque Deus não sabia que isso iria acontecer. Deus abriu mão da sua soberania para se relacionar com os homens. Foi assim então que ele tentou defender a Deus em meio
a catástrofe. A nossa confissão de fé, se você já leu, ela afirma o seguinte: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Essa é a declaração de abertura sobre os decretos de Deus. E para não haver dúvidas sobre a responsabilidade do homem nesse processo, a confissão de fé continua no mesmo parágrafo. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então esse é o capítulo 3, no primeiro parágrafo da confissão de fé. Se você quiser um pouco mais, a pergunta 8 do breve catecismo traz uma indagação, que é a seguinte: como é que Deus executa os seus decretos? Bom, Deus já decretou na eternidade tudo o que acontece. Como é que Deus executa os seus decretos? E a resposta é a seguinte: Deus executa seus decretos por obra, ou nas obras da criação e da providência. Ou seja, quando nada existia, Deus decretou todas as coisas que iriam ocorrer. E como é que ele cumpriu isso? Primeiro, criando. Se ele decretou que haveria um mundo, ele precisa agora criar o mundo. Se ele decretou que haveria salvação por meio de Cristo, ele precisaria criar homens, e estes homens precisariam se perder em seus pecados. Então, a criação constitui tudo o que Deus fez, a providência constitui então Deus usar todos os atos dos homens para cumprir os seus propósitos. E é importante o entendimento correto deste assunto. O texto de hoje nos ajuda nisso. O texto de hoje nos mostra bastante a respeito deste decreto eterno de Deus e desta responsabilidade do homem. Lembre aí do contexto. Jesus, no capítulo 11, foi chamado à casa de Maria, Marta e Lázaro. Elas mandaram um recado a Jesus dizendo: aquele que o Senhor ama está doente, está enfermo. Elas esperavam que Jesus iria sair correndo, mas Jesus ainda se demora. E o texto mostra que ele faz isso para que a glória de Deus fosse vista. E isso acontece no texto. Aquele homem vem a falecer, Jesus chega na vila, ressuscita a Lázaro. Muitos creem no nome de Jesus, muitos entendem que ele é então o Messias prometido. Veja aí o finalzinho deste texto, verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E foi exatamente isso que trouxe glória a Deus, a salvação de pecadores. Mas o verso 46 diz: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Dois grupos, um de crentes, outro de pessoas que foram lá simplesmente anunciar o que Jesus estava fazendo. O texto ensina sobre o plano redentor de Deus. É isso que você pode perceber nesses versículos lidos. O plano redentor de Deus. Você percebe aqui que o plano redentor de Deus foi estabelecido na eternidade. Como é que você consegue olhar para o texto e entender isso? É bem fácil, creio eu, perceber esta verdade no texto. Caifás aqui, o sumo sacerdote, está propondo uma solução para o dilema em que os líderes dos judeus estão agora envolvidos, porque no verso 43, eles vão ter com os fariseus e contam dos feitos de Jesus. Olha, este homem está realizando milagres, há muita gente indo atrás deste homem. Nós já vimos que estes homens odeiam ao Senhor Jesus Cristo. O problema é que a fama de Jesus está cada vez maior. Cada vez mais pessoas estão indo até ele, e então eles estão diante de um dilema. O que fazer com este homem? E é Caifás quem vai propor então uma solução,
e a solução de Caifás é muito clara e é muito direta: nós precisamos matar esse homem. Veja aí no versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Daqui a pouco eu vou ver com você tudo que está envolvido aqui nesta decisão de Caifás e do Sinédrio, mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção não para o que Caifás está propondo, que é a morte de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o comentário que João, o autor do Evangelho, está fazendo a respeito desta decisão de Caifás. E você tem isso nos versos 51 e 52. Veja aí. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Veja que interessante, você sabe que João está escrevendo o seu evangelho décadas depois que Caifás proferiu estas palavras. Ele então já viu a história acontecer. De lá da frente, ele olha para o passado e percebe a história e consegue interpretar a história. Então, quando ele registra o plano de Caifás, que ele está então colocando aqui para o Sinédrio, nós vamos matar este homem, ele disse: olha, Caifás não tinha ideia da dimensão das suas palavras. O que Caifás estava dizendo ia muito além daquilo que ele entendia. A despeito da vontade maligna de Caifás, as palavras dele revelam aquilo que o Senhor havia decretado na eternidade: a salvação do seu povo, a salvação da sua igreja. Caifás tinha mesmo uma intenção maligna com suas palavras. O Senhor tinha uma intenção gloriosa. E isso fica claro quando João, ao comentar, diz assim: ele não disse isso de si mesmo. Como eu disse, João está lá na frente, olhando para trás e interpretando corretamente a história. E então, os líderes aqui estão nesse intento de matar ao Senhor Jesus Cristo, mas Caifás, ao falar isso, está anunciando aquela que é a vontade eterna do Senhor. Deus está usando um homem impiedoso para anunciar a sua vontade. Não é a primeira vez que vai acontecer isso na história. Em alguns momentos da história, você percebe isso. No Antigo Testamento, você tem Balaão sendo usado por Deus para fazer isso. Então, ao afirmar que o que Caifás disse era uma profecia, fica claro então que era algo decretado na eternidade. Porque, meus irmãos, aquilo que ocorrerá no futuro é anunciado nos profetas como algo concreto que vai se realizar, porque é um decreto. Se não fosse um decreto eterno, não haveria profecias. E é interessante você perceber, inclusive, o tipo de linguagem usada em algumas das profecias. Por exemplo, quando Isaías fala da profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo, algo que iria acontecer 750 anos depois dele, ele fala como algo certo e que já ocorreu. Porque o menino nos nasceu. Não, ele vai nascer ainda. Não, mas Isaías está dizendo, isso é categórico, isso é um fato. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E então ele declara o nome do Messias que virá. Há profecia, porque existe decreto daquilo que irá se realizar. Porque se nada estivesse decretado e a história estivesse aberta, quem é que poderia garantir alguma coisa que iria ou não acontecer? Não daria. Então, quando este homem está falando algo aqui,
E João está dizendo, olha, ele está profetizando que Jesus iria morrer por toda a nação, que Jesus iria então cumprir o propósito de Deus de salvar a sua igreja. João está deixando claro que isso estava decretado na história. E na ocasião da escrita, João já viu a crucificação, já viu a entrega sacrificial de Cristo pelo seu povo, a fim de ajuntar o seu rebanho. Curiosamente, esse é o discurso de Jesus no capítulo 10. Ele vai morrer pelas suas ovelhas, e pelas ovelhas que não são daquele aprisco de Israel, a fim de ajuntar todas as ovelhas em um rebanho e um pastor, para ter um só pastor. Jesus vem falando disso, e João está novamente apontando para isso aqui aos seus leitores. Deus tem um plano eterno. Tudo o que acontece já foi decretado por Deus na eternidade, e saber disso, meus irmãos, precisa trazer segurança ao seu coração. Precisa fazer sossegar o seu coração. Saber que Deus executará toda a sua vontade, e que a história não acontece ao seu bel prazer ou fruto do acaso, mas está sendo dirigida por um Deus sábio. Precisa fazer com que você humildemente se dobre diante dele e fique tranquilo. Há muitas pessoas que entendem errado esta questão dos decretos de Deus e querem brincar com a vontade de Deus. Eles começam então a fazer coisas, planejar coisas contrárias à palavra de Deus, e dizem ainda assim, não, mas só vai ocorrer se Deus quiser, se tiver mesmo debaixo da vontade de Deus. Hoje, por exemplo, pela manhã eu citei a história, o caso de Ruth, que muitos usam para estabelecer um casamento em julgo desigual. Então tem muita gente que pensa assim, não, eu vou casar com alguém não crente, e Deus vai converter essa pessoa do mesmo jeito que fez com Ruth. O nome disso é tentar a Deus. Você não pode planejar alguma coisa contando com aquilo que Deus vai fazer, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Na verdade, você não sabe sequer se você vai estar vivo, se você vai chegar vivo no dia do casamento. Lembra que é assim que Tiago fala dos planos? Olha, vocês que ficam aí dizendo, hoje ou amanhã nós vamos para a cidade tal, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro e vamos voltar. Vocês não sabem o que vai ocorrer. Vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos. O que vocês devem dizer é, se Deus quiser, não só viveremos, como negociaremos. Bom, se você entender que Tiago está correto, e ele está, você não pode dizer, eu vou casar com um ímpio e se Deus quiser ele vai converter, porque você está desejando algo que Deus disse para não fazer. Crentes tomam decisões pautados na Escritura, naquilo que Deus revelou e no direcionamento que o Senhor Deus tem dado à sua igreja. É assim que você escolhe. Você olha para a Escritura e você busca orientação. E então você pode também olhar para trás, para tudo que já ocorreu na sua vida, tendo plena certeza e plena convicção de que tudo aquilo que ocorreu na sua vida, quer sejam aqueles momentos que você julgou que foram muito bons, quer sejam aqueles momentos que você achou terríveis, todos eles, cada um deles, foi decretado por Deus na eternidade pelo Senhor e faz parte do plano eterno de Deus. Algumas destas coisas terríveis, meus irmãos, com o passar do tempo, talvez sejam reveladas para você o propósito, talvez o motivo. Você vai ver que isso concorreu para o seu bem. Se você quiser um exemplo bíblico, olhe para a história de José. A história de José foi terrível. Irmãos ciumentos, irmãos que tramam a morte do mais novo, jogam ele lá naquele poço, aquela cisterna, vendem como escravo. Ele daqui a pouco está sendo acusado de algo que ele não fez, ele vai para a prisão, ele sofre.
Mas lá na frente, quando ele é o governador do Egito, ele olha para trás e entende que ainda que os irmãos tenham intentado para o mal, Deus intentou para o bem. Ou seja, os irmãos queriam a morte de José, Deus queria salvar e preservar o povo, porque o que estava em jogo naquele momento era a linhagem santa de Cristo Jesus. Fosse o povo de Israel vencido pela fome, Deus não cumpriria o seu propósito de trazer Cristo Jesus. E é claro que debaixo desse grande propósito, Deus também está tratando a vida dos seus filhos, a fim de torná-los semelhantes a Cristo Jesus. Então talvez você olhe para algumas coisas que no passado você disse, isso foi a pior coisa que me aconteceu, e tenha um novo olhar, hoje. Eu costumo sempre dar um exemplo de alguém que faz aplicações, e então ele vê uma boa oportunidade na bolsa e fala assim, olha, essa oportunidade aí é de ouro para ganhar dinheiro, só que o dinheiro que você poderia aplicar está aplicado em outro local, você não pode tirar, senão você vai perder. Então você vai interpretar a história nesse momento da seguinte forma: perdi um grande negócio. Talvez você fique com raiva, xingue, fique cabisbaixo, e então passa o tempo e você descobre que as ações que você achou que eram muito boas eram das lojas americanas. Quebrou. E aí quando você descobriu isso, você ainda bem que eu não comprei. Ai, que negócio é esse? Você é doido? Por que você estava tão bravo que não conseguiu comprar e agora você está feliz que você não conseguiu comprar? É porque agora você conhece a história. Você não sabe o que ocorrerá no futuro. É por isso que você toma decisões pautadas na Escritura e confia no Senhor Deus. Você não fica brincando de adivinhar o futuro. Então muitas vezes algumas coisas terríveis lá de trás vão ser interpretadas de outra forma hoje. Mas muitas das coisas pelas quais você irá passar, você não saberá o porquê. Continue confiando em Deus. Continue entendendo que Deus, o soberano Deus, cuja vontade é boa, agradável e perfeita, está conduzindo a sua história. E aqui ele está levando a cabo o plano de entregar o seu filho para a salvação de pecadores. Se você está em Cristo, você sabe que você também foi alvo deste amor de Deus, que está sendo aqui anunciado que irá acontecer. Então louve ao Senhor, porque Ele leva a bom termo, Ele leva a cabo todo o plano eterno que Ele tem. O que o futuro reserva para você? Você não sabe. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas muito do plano eterno do Senhor está revelado na Escritura, e isso deve trazer paz ao seu coração. Por exemplo, você sabe, porque a Escritura diz, que a boa obra que o Senhor começou em você há de ser completada até o dia de Cristo Jesus. Portanto, você sabe o fim da sua história. Você está em Cristo, e você um dia, apesar de não ser hoje perfeito, será apresentado perfeito perante Ele. Deus disse, Deus cumprirá. Você sabe que toda a igreja será apresentada sem mácula e nem ruga diante do Senhor, sendo você agora semelhante a Cristo. Você sabe que o Senhor voltará para julgar vivos e mortos pelas obras de cada um. Você sabe que a morte não é o fim, pois em Cristo, ainda que você morra, você vai viver. É isso que está sendo anunciado aqui no capítulo 11. E você sabe de muitas outras coisas decretadas na eternidade e que foram reveladas pelo Senhor e estão na Escritura e que irão se cumprir. Você não precisa duvidar disso. Quando você for tentado a duvidar disso, você olhe para o texto bíblico, olha para este homem que está com um intento mal no seu coração, dizendo nós precisamos matar a Cristo, e olha para a interpretação de João dizendo, ele está dizendo isso sem saber
que este homem morrerá para a salvação da igreja. Você sabe, o Senhor já revelou, Jesus morreu pelos seus. Deus é poderoso e fiel para cumprir o seu plano eterno, mas o texto ainda mostra um pouco mais. O texto mostra, em primeiro lugar, que o plano de Deus redentor foi estabelecido na eternidade. O texto mostra que este plano foi cumprido na história. E ao ver o plano cumprido na história, você percebe a responsabilidade dos homens. Eu já citei aqui o nosso ensino confessional na introdução. Deus cumpre os seus decretos por meio das obras da criação e da providência. Ele criou todas as coisas, ele criou homens livres. Homens que tomam decisões livres, boas e más. E Deus usa cada uma delas em sua providência para cumprir o seu plano. Então, veja aqui no texto. A ressurreição de Lázaro ocorreu e teve repercussões. Muitos creram, como nós vimos, outros foram lá falar para os fariseus o que havia acontecido. E então os fariseus, diante dessa notícia, vão se reunir para saber o que eles então vão fazer em relação a tudo isso. Verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Preste bem atenção nisso aqui. Estes homens estão admitindo aqui que Jesus estava de fato realizando milagres verdadeiros. Olhe de novo aí o texto. Que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais. Eles chegaram a essa conclusão. Não é mentira. Ele não é um embusteiro, como muitos já disseram lá atrás. Eles estão dizendo: olha, não dá para negar. Ele ressuscitou um homem. Nós vimos que este homem morreu, ele acabou de ressuscitar um homem. O que a gente vai fazer? Veja, ao reconhecer o milagre, muitos esperariam que estes homens se dobrassem diante do Senhor, rendendo a Ele glória e louvor. Mas eles estão irados. Eles estão rejeitando a Cristo. Eles estão preocupados que outros podem começar agora a seguir a Cristo vendo estes milagres. Qual é a razão da preocupação? A preocupação é política. Veja aí no texto, verso 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Ou seja, se a gente não fizer alguma coisa logo, esse homem vai conquistar cada vez mais adeptos, cada vez mais pessoas, e então os romanos virão e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles estão então pensando num Messias político. Se o povo receber Jesus como um Messias político, Roma, o governo romano, pode olhar para tudo isso e achar que eles estão tramando uma rebelião. Roma está governando, mas os judeus estão em paz. Se esse povo começa a aderir a Cristo e começa-se a proclamar que este homem é o novo rei, e talvez você não tenha lembrado, eu vou te lembrar, lá na frente, quando as autoridades romanas quiserem soltar Jesus, a acusação vai ser exatamente essa, ou a ameaça vai ser exatamente essa: se você soltar Jesus, você não é amigo de César, porque todo mundo que se faz rei é inimigo de César. É por isso que a autoridade arreda o pé e condena Jesus, ainda que não tivesse visto nele crime algum. Essa é a preocupação aqui. Se mais pessoas forem atrás de Jesus, Roma vai olhar isso como uma rebelião, ele vai dispersar a gente de uma vez,
vai colocar a gente para fora dessa terra. Esses homens estão sendo movidos por um desejo no seu coração em relação à sua situação política, que os leva a negar aquilo que é óbvio. Ali está o Messias prometido pelo Senhor. Não precisou Deus colocar maldade no coração destes homens. Eles estão agindo exatamente do jeito que eles querem agir, segundo as inclinações dos seus corações. É isso que eles estão fazendo. E Deus está usando estes homens que livremente estão rejeitando a Cristo por causa dos seus interesses pessoais. Não há como não ver aqui a cobiça do coração destes homens que os leva a pecar. Não é isso que Tiago vai dizer? Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. E é a cobiça que vai desembocar lá na frente no pecado. E é por isso, irmãos, que a idolatria se constitui numa verdadeira loucura. É por isso que a Bíblia traça a idolatria como uma loucura. E a idolatria se constitui em colocar qualquer coisa que seja à frente de Deus. Esses homens estão colocando a sua vontade política, o seu desejo de permanecer naquele local, à frente da vontade de Deus. Pense na loucura. Eles estão rejeitando o Senhor do universo, que se fez homem a fim de levar a culpa do seu povo, que promete uma terra de descanso, porque eles estão com medo de perder um pedacinho de terra que é dominado por Roma. Não, nós vamos perder a nossa terra. E eles se apegam tanto àquilo que rejeitam aquele que promete aos seus novos céus, nova terra. É uma troca louca, insana, mas eles estão fazendo isso livremente. Quando em seu coração algo toma uma grande proporção, você também é capaz de rejeitar os preceitos de Deus e de pecar para conseguir o que você quer. É por isso que, ainda que Deus use tudo aquilo que você já fez na vida e tudo aquilo que você ainda irá fazer, você será plenamente responsabilizado por cada uma das suas atitudes. Porque Deus, em sua providência, está usando os seus atos, bons e maus, para cumprir os seus propósitos. A culpa é sua. Quando você acerta, quando você erra, a decisão é sua. E ainda que Deus, como eu disse, use isso para cumprir os seus propósitos, sempre haverá culpa. Nós lemos um texto aqui na liturgia e eu quero chamar a sua atenção de novo para esse texto. Volta lá em Atos dos Apóstolos. Aqui em Atos dos Apóstolos, no sermão de Pedro, você tem ele respondendo àqueles que, vendo o Espírito Santo descer sobre os discípulos, que começaram a falar em outras línguas, começaram a acusar, dizendo: estes homens estão embriagados, estes homens estão bêbados. E Pedro então vai responder a isso, dizendo: eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado, é aquilo que foi anunciado. O Espírito Santo desceu sobre eles. E então Pedro proclama aqui um sermão maravilhoso. E no meio do sermão ele diz assim no versículo 22, preste atenção: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Veja, é isso que eles estão constatando lá, certo? Olha, este homem está realizando muitos sinais. Pedro está relembrando e diz assim: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Pai, que negócio é esse? Foi Deus que entregou ou fomos nós que matamos? Ambos. Deus decretou na eternidade
que o seu filho seria entregue. Deus usou os atos maus dos homens. No caso aqui nós estamos vendo o desejo pela terra, o desejo político para levar o Senhor à cruz do Calvário. Mas não é só isso. Continue aí. Ele vai falar que Deus ressuscitou a Jesus, e daqui a pouco ele então vai citar a Davi. E aqui preste muita atenção. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, quem é profeta? Davi. E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Lucas está interpretando o salmo escrito por Davi, dizendo: Davi profetizou que Jesus iria ressuscitar dos mortos. É assim que ele está interpretando o texto. Por que Davi profetizou isso? Porque Davi tinha uma palavra de Deus prometida a ele: o seu descendente se assentará no trono. Você sabe quem é esse descendente, não sabe? Antes de Jesus, o último é Jesus, mas é Salomão. Então volte um pouquinho na história. Um dia Davi sobe no terraço, olha para o vizinho, para a casa do vizinho, olha uma mulher bonita, fica doido com aquela mulher, manda trazer a mulher. Aquela mulher tem marido, ele não liga, ele se deita com a mulher. Essa mulher fica grávida. E agora? A pena para o adultério é a morte. Não interessa se é o rei. Agora este rei adúltero começa a elaborar um plano para enganar o marido da mulher que estava na guerra, lutando em favor do seu reino. Traga o marido dela de volta, deixa ele se deitar com a sua esposa, e assim então está tudo resolvido. Ele se deita com a sua esposa, volta para a guerra. Quando ele voltar da guerra, tem um menino lá. Olha só, meu bem, aquela visita sua deu resultado, está aqui o menino. O problema é que Davi não contava que Urias não se deitaria com a sua esposa. Ele disse: como é que eu vou me alegrar com minha esposa enquanto está todo mundo na guerra? Quando Davi sabe disso, ele faz algo ainda pior. Ele escreve uma carta, coloca na mão de Urias, manda Urias levar para o comandante. O comandante pega a carta, coloque Urias na frente do exército para ele ser morto. E então Urias entregou a carta, o comandante colocou Urias na frente do exército, este homem foi morto. Davi tomou agora aquela mulher e resolveu o problema. Não há mais vergonha para o rei. Ninguém sabe dessa história. Tudo está resolvido. Aqui você tem adultério, aqui você tem assassinato, aqui você tem um homem segundo o coração de Deus que está agindo de acordo com a sordidez do seu coração. Você acha que Davi tem culpa? Nós cantamos o Salmo 32 aqui hoje. O Salmo 32 é o salmo em que Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Deus puniu Davi pelo seu pecado. A despeito disso, Deus usou isso para que por meio de Davi e Batseba viesse Salomão. E quando você lê a genealogia descrita por Mateus, Mateus faz questão de dizer que Salomão é filho de Davi com aquela que fora mulher de Urias. Deus decretou na eternidade, mas Deus não colocou um desejo adúltero no coração de Davi. Nós não cremos nisso.
Quem crê assim são os pentecostais. O camarada adultera, ele fala assim, é o espírito de adultério. É nada, ele é adúltero. O desejo é dele. Não coloque a culpa em espírito algum. Então não coloque a culpa no Senhor Deus Santo pelo adultério de Davi. Porque se Davi não tivesse culpa, ele não teria sido punido. Graças a Deus, os pecados são cancelados na cruz de Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que você não seja responsável pelas suas atitudes. Ainda que Deus use cada ato do homem para cumprir a sua vontade eterna. Meus irmãos, Deus cumpriu o seu plano usando Caifás, o pecado de Caifás. Porque veja, Caifás aparece aqui como alguém quase virtuoso, como alguém que está preocupado com a nação. Veja o que ele vai dizer. Dê uma olhada lá no versículo, volte lá em João, ao versículo de número 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Lembra da discussão? O que nós vamos fazer? Bom, esse homem está conseguindo muitos discípulos, muitos adeptos, todo mundo está indo atrás dele, a gente tem que fazer alguma coisa. Caifás, virtuoso, diz assim: vocês já pararam para considerar que é melhor morrer uma pessoa do que morrer a nação inteira? Porque se acontecer mesmo o que vocês estão dizendo, Roma olhar para este homem, olhar para ele como um rebelde e vier e matar um monte de gente, vamos matar ele, é mais fácil matar um do que morrer um monte. Pensa num coração preocupado e virtuoso. Graças a Deus nós temos os outros evangelhos. E eu quero que você abra comigo o evangelho de Mateus. Vamos pensar um pouquinho em como era Caifás e em como ele é descrito aqui em Mateus. Porque em Mateus você percebe qual é a verdadeira motivação deste homem. Se lá ele parece alguém que está preocupado com o destino da nação, que agora vai ser assolada de vez pelo império, veja o que diz Mateus, capítulo 26. Verso 3: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Não é esse o plano de Caifás? Aí você fala assim, mas até aqui uma coisa está igual a outra. Lá ele está preocupado com a nação, vamos matar um para a nação não sofrer. Aqui aparece a mesma coisa. Pula lá para o verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mais uma vez, Caifás está reunido aqui com as autoridades, definindo a vida de Jesus. Vai no capítulo 27, verso 18. Verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Nessa altura do campeonato, Pilatos já sabe que Jesus não tem culpa. Pilatos quer soltar Jesus, ele quer se utilizar da lei, porque era permitido soltar um preso na ocasião da Páscoa. Tinha lá um camarada que não valia nada, que era Barrabás, e tinha Jesus que não tinha feito nada. Então ele diz: olha, estão aqui os dois. Para ele é óbvia a escolha. Vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? Mas veja como que Mateus diz. Por que ele fez isso? Verso 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E agora aquele homem que aparece virtuoso, preocupado com a nação, é visto aqui como alguém que está entregando a Jesus por inveja. É assim que ele está vendo a Jesus.
E ele é traçado aqui como alguém bastante hipócrita, porque ele está entregando a Jesus por inveja, mas ele faz uma cena aqui em que parece que ele está de fato preocupado com a glória de Deus. Volte de novo para o capítulo 26 de Mateus, veja o verso 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Porque o que tinha acontecido aqui? Eles foram lá, pegaram um monte de testemunha falsa para fazer acusação falsa, e Jesus ficou calado o tempo todo. Então Caifás chegou e falou: você não vai falar nada, você não vai responder nenhuma dessas acusações. Continua. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Você acha que ele tem todo esse zelo mesmo pelo Senhor? É por isso? Não. Ele tem inveja de Cristo. Ele simplesmente quer algo para acusar Jesus, e faz todo esse teatro, e rasga as suas vestes, e se mostra contristado, é um blasfemo, mas ele só quer matar Jesus, porque ele tem inveja de Jesus. É isso que o texto está mostrando, meus irmãos. Caifás está intentando para o mal. Ele inveja Jesus, ele distorce as suas palavras, ele é culpado pelos seus pecados. Ele é inteiramente responsável por cada uma das suas atitudes. Deus não precisa colocar maldade no coração de Caifás. Entretanto, o soberano Senhor está intentando para o bem. Ele usa os atos maus de Caifás a fim de entregar o seu filho para resgate de muitos. E é por isso que você precisa cuidar do seu coração. Porque, irmãos, há muitos como Caifás, que se dizem aí muito preocupados com os outros, enquanto estão apenas ocupados em como eles farão para realizar os desejos do seu coração, para levar a cabo o seu próprio plano, ainda que isso envolva manipular pessoas, usar pessoas, mentir sobre pessoas, tudo com muitas vezes uma capa de piedade. Dia desses eu conversei com um amigo, e este amigo me falou de muitas maldades e mentiras que foram ditas contra ele, para tirá-lo da sua função no trabalho. E depois que ele descreveu tudo que foi feito, eu falei: rapaz, que coisa terrível, tudo isso é muito terrível. Então eu disse: rapaz, graças a Deus que nós somos presbiterianos, reformado, e nós cremos na soberania de Deus. Deus não te quer nesse trabalho. Você crê nisso? Eu falei: eu tenho plena certeza, Milton. Como eu também tenho plena certeza que Deus vai cobrar de cada um deles. Mas eu estou em paz. Deus não me quer nesse trabalho. Usou homens perversos, que serão responsabilizados. Meus irmãos, isso traz paz ao coração. Na minha primeira experiência pastoral, primeira igreja, um presbítero, hoje ele nem é presbiteriano mais, não sei nem se é crente mais, eles estavam meio incomodados que eu estava ensinando sobre namoro para os meninos, que eles deveriam procurar namorar com pessoas crentes. E aí então eles falaram que eu deveria parar com isso. Não, para de ensinar, deixa os meninos namorarem com quem eles quiserem. Falei: primeiro que eu não deixo menino namorar com ninguém, porque eu não tenho filho. Quem deixa namorar é pai e mãe. A única coisa que eu faço é dizer como é que eles devem escolher namorado ou namorada. Se vocês me provarem pela escritura que eu estou errado, eu paro de ensinar. Então abra aí a escritura e me mostre que eu estou errado. Passou um tempo, esse homem chegou para mim. Imagina que eu estou na minha primeira igreja, recém-casado,
com um monte de conta para pagar, por causa do casamento. E esse homem encosta em mim e fala assim: ô pastor, o senhor acha melhor os jovens se afastarem da igreja, ou a gente deixar eles na igreja viver do jeito que eles estão querendo viver? Eu falei: irmão, não vou te responder não, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem casa? Eu falei: tenho. Sim, você tem filhos? Tenho. Você deixa o seu filho fazer o que ele quer na sua casa? Não, na minha casa tem regra, pastor. Eu falei: entendi. Você não acha melhor o seu filho estar dentro de casa fazendo o que ele quer do que ele fora de casa não fazendo? Não, pastor, mas quando ele viu que ele não tinha mais o que argumentar, ele bateu nas minhas costas e falou assim: pastor, você tem família para sustentar. E quando ele falou aquele negócio, me deu uma tristeza. E a única coisa que eu consegui responder para ele no dia foi assim: irmão, eu creio que eu estou ensinando o que a Bíblia diz. Eu vou continuar ensinando o que a Bíblia diz. Eu creio que eu vou ficar na igreja até o dia que Deus quiser que eu fique. E no dia que Deus não quiser mais que eu fique nessa igreja, eu acho que Ele pode usar até o Senhor para me tirar dessa igreja. Então eu vou continuar ensinando o que eu estou ensinando. Adivinha onde eu estava no outro ano? Não estava na mesma igreja, eu fui mandado embora mesmo. Mas com o coração sossegado. Você não precisa se preocupar. O Senhor está intentando para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas é sempre assim que você procede, pastor? Não, às vezes eu fico desesperado. Eu sou pecador. Mas nós deveríamos olhar mais para isso e viver mais isso. O soberano Deus, irmãos, está dirigindo a história. Não importa o que os homens intentam. Não se preocupe com os homens. É por isso que Deus fala assim: não se vingue. Deixa comigo, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Você não precisa pecar contra aqueles que pecaram contra você. Você pode ser bom, santo, piedoso, porque você confia em Deus. Você só vai conseguir ser santo, bom e piedoso e amar o seu inimigo se você confiar que Deus está conduzindo a história, que Ele é soberano e que nada foge do controle dEle. Ainda que você sofra injustamente, confie no Senhor, descanse o seu coração, espere no seu juízo. João relata mais aqui sobre o cumprimento do plano de Deus na história, porque, veja aí, os versos 53 e 54. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Veja, Deus usou toda essa situação, um homem mau, perverso, invejoso, para que agora eles coloquem como meta: nós vamos matar Jesus. Entretanto, Jesus sabe que isso não acontecerá agora. Ainda não chegou o tempo. E Ele está sendo responsável. Ele está fugindo de onde Ele pode ser exposto à morte. Mas como isso? Do mesmo jeito que Ele falou em Mateus para os seus discípulos: sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Pregue o evangelho, vocês vão sofrer por isso. Se perseguir numa cidade, fuja para outra. Seja responsável. Continue pregando. Continue fazendo o que você tem que fazer. E é interessante porque nós já chegamos aqui na metade do evangelho. Restam 10 capítulos para terminar João, mas estes 10 capítulos estão abordando apenas os últimos dias da vida de Jesus. Eles estão intentando matar a Jesus. João vai dizer no verso 53, estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus ia ser morto na Páscoa. Você está a poucos dias do cumprimento do plano eterno de Deus e Jesus está sendo responsável. E então, João vai mostrar um pouco mais. Jesus só irá se apresentar
no templo 6 dias antes da Páscoa. Veja aí no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Enquanto isso, Jesus está fazendo o quê? O que ele tem que fazer. Ele se ocultou. Confiar no plano de Deus não significa ser irresponsável. Não significa fazer as coisas de qualquer forma. Significa que o seu coração não deve ficar agoniado, desesperado. Mas você vai continuar vivendo de acordo com aquilo que Deus tem determinado na sua palavra. Então perceba, os homens estão tramando a ódio, a inveja nos corações. Tudo isso vai ser usado pelo Senhor a fim de cumprir o plano eterno decretado na eternidade, mas vai acontecer exatamente no tempo que Deus quiser. Não é esse o momento ainda. Chegará o momento, e o Senhor soberanamente está cumprindo os seus decretos por obra da sua providência, usando os atos dos homens. E alguém talvez aqui questione: mas pastor, por que tem que ser assim, né? Não podia ser mais simples? Então deixa eu lembrar algo aqui a você. Meus irmãos, se Deus não usasse os atos maus dos homens para cumprir os seus decretos, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados, porque ninguém conseguiria condenar Jesus. Se houvesse um julgamento justo, Jesus não teria morrido. Este homem não fez nada, eu não consigo ver nele crime algum. Eles pegam falsas testemunhas, eles pegam este homem que se mostra aqui contristado, porque este homem é um herege, um blasfemo, e é só assim que o seu Senhor e o seu Salvador vai à cruz cravar os seus pecados. Não usasse Deus os atos maus dos homens maus, não haveria salvação, não haveria redenção. Então pense muito bem nisso, quando você olhar para a sua história e ver: mas por que Deus deixa essas coisas acontecerem comigo? Ou como alguém diz: onde é que está Deus agora? E eu ouvi um pastor certa vez dar uma boa resposta para isso. Deus continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, e onde Ele estava quando o filho dele estava sendo crucificado, fruto de toda essa maldade, de toda essa inveja. Deus está lá. Deus cumpre os seus planos. Meus irmãos, o texto mostra o plano redentor de Deus. Este plano foi estabelecido na eternidade, esse plano foi cumprido na história, e a fim de cumprir o seu plano, o Senhor providencialmente usa todos os atos dos homens, sejam bons, sejam maus, atos livres, fruto dos desejos, das escolhas do coração. E ao mesmo tempo em que eles fazem o que eles querem fazer, eles cumprem o desígnio santo de Deus e glorificam a Deus, ainda que sejam punidos pelos seus pecados. Essa convicção sempre traz paz ao coração, segurança ao coração. Você não está à mercê do acaso ou do destino. Deus tem um plano glorioso que inclui a santificação da sua igreja, e você faz parte da igreja. Você é um filho de Deus. Então, quando você for tentado com estes pensamentos: por que Deus me deixa passar por as dificuldades? Por que tanta provação? Lembre de Tiago, irmão de Jesus: tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Elas têm uma razão. Elas existem para tornar você perfeito e íntegro e em nada deficiente. Lembre-se também que você é responsável por cada uma das suas atitudes, porque todas elas são fruto dos desejos do seu coração. Eis então a importância de fazer o que o salmista ordena: guardar no coração a palavra de Deus, a fim de não pecar contra Ele. Então busque honrar o Senhor em todos os seus atos,
Se pecar, não se desespere. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Aquele que foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e morto por culpa dos homens, está sempre disposto a perdoar os que contritos se arrependem dos seus pecados. Confie no Deus que soberanamente dirige a história. Viva para a sua glória.